graça e a paz a todos, queridos irmãos. Aqui começa mais um programa Valendo de Deus com o seu pastor Rogério. Nessa noite nós estamos aqui para glorificar e exaltar e bendizer a Deus. Nós começamos agradecendo a Deus pela essa oportunidade que temos de levar a palavra até vocês que estão aí do outro lado. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que está sofrendo, que está cansado, que está abatido, que está oprimido, que Deus possa trazer o recurso, que Deus possa trazer a libertação a cada um de vocês. E que em nome de Jesus vocês recebam a vitória, vocês recebam a conquista, em nome de Jesus. Então a graça e a paz a todos. E nós temos uma palavra hoje, aqui no livro de 2 Samuel, que diz assim: Davi casa com Batseba. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela pranteou. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio e tornou ela como a sua mulher. E ela deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fez foi mal perante os olhos do Senhor. Davi, meus irmãos, era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele comovia a Deus pela sua bondade. Davi, ele trazia grande alegria a Deus pela sua honestidade, pela sua sinceridade. Mas Davi se torna rei, Davi passa a ser rei. E Davi estava no seu palácio, de boa, sossegado, quando ele viu esta mulher e se encantou por ela. Ou seja, foi no momento que se sentiu poderoso, foi no momento que se sentiu grandioso, Então ele foi lá e teve desejo pela essa mulher chamada Batseba, que era a mulher de Urias. Então ele tem um caso com Batseba, engravida Batseba, e naquele tempo, o adultério era pena para a morte. Davi pega e manda Urias ir à frente do exército, e lá, combinado com os outros companheiros, que deixasse ele ir na linha de frente sozinho. E isso ele fez. Então ele foi e morreu. Então a morte de Urias, quem foi culpado foi Davi. Davi foi o assassino de Urias. Por quê? Pela cobiça, pela vaidade. E muitas pessoas têm se diminuído na presença de Deus, têm saído da presença de Deus, por quê? Pela vaidade, pelo seu próprio capricho, pelo egoísmo. Então Deus não se agradou daquele momento, do que Davi fez. Deus não agradou. Então tem coisas que nós fazemos que Deus não se agrada, principalmente tirar uma vida de um inocente, derramar sangue de alguém inocente. Então Deus não se agrada. Deus não se agrada quando a gente valoriza muito mais a casa dos outros do que a nossa própria casa. Então Deus não se alegra com isso. Então o que Davi fez foi mal perante os olhos do Senhor. Deus não viu aquilo com alegria. Deus não viu aquilo com bons olhos. Então Davi, ele sofreu uma grande pena por causa disso. Então quando nós fazemos algo que é mal, Deus não vai conosco, porque Deus é justo. Então nós podemos até ser perdoados, mas primeiro nós vamos ser penalizados pelos nossos atos, pelo aquilo que nós fazemos perante a Deus e também perante a sociedade, Então tem coisas que a gente faz que nós pensamos, ninguém viu, não dá nada não. Mas só que isso, o que acontece? E Deus vê, Então Davi pensou que ninguém ia saber disso, mas Deus viu. E isso que foi a ruína da sua casa, isso foi a queda da sua casa.
Então muitas vezes a quebra da nossa casa é o quê? É a nossa vaidade, é o nosso egoísmo, né? É a inveja. Então isso derruba muita gente. Então Davi foi destruído. Então nós não somos destruídos quando nós agradamos a Deus, quando nós fazemos o que é correto. Então que nesta noite, meu irmão, minha irmã, você continua sendo uma pessoa humilde, que você possa ter humildade em seu coração e sim agradecer o pouco que você tem, agradecer o que Deus te deu. Não deixe que a vaidade tome de conta de você, porque o diabo ele espera somente um momento de vacilo. Então primeiro, antes do diabo entrar, primeiro ele enche os seus olhos, e depois que ele encheu os seus olhos, ele vem para a sua mente, e depois que ele vem para a sua mente, ele desce para o coração, e depois que ele desce para o coração, aí você consome o ato, aí é consumido o ato. Então Davi deixou levar pelo diabo, Davi deixou-se levado pelo maligno. E uma das coisas que o diabo tem mais raiva, tem mais ódio, é quando nós agradamos a Deus, é quando você agrada a Deus, é quando Deus acha graça em você. Então o diabo, ele vem para cima com tudo, ele oferece o banquete, né? Então, meu irmão e minha irmã, que nesta noite você possa vigiar, você possa ter uma comunhão verdadeira com Deus, né? Em primeiro lugar. É difícil nós renegar a nossa carne, o desejo da carne. É difícil. Nós só conseguimos isso na presença de Deus, na grandeza dele. Então Davi, por ele estar ali se dando bem na vida, Davi, por ele estar, né, se sentindo o cara, pá, não, sou rei, estou no palácio, e Davi nunca tinha vivido aquilo. Davi, enquanto ele era um simples pastorzinho de ovelha, lá no mato, ele era sincero, ele era verdadeiro, ele tinha um temor a Deus. Na hora que ele cresce, aí ele esquece. A vaidade, as coisas, faz a gente esquecer muitas vezes de Deus, né? Depois Davi se arrependeu, ele confessou a Deus e falou para Deus, não retire tudo de mim, mas não retire o teu Santo Espírito. Então ele vem confessar a Deus, né, o erro dele, ele vem, né, assumir o erro dele perante Deus, mas só que não adianta nada, porque nós pagamos, né, pelos erros que nós cometemos, nós somos recompensados, remunerados pelos nossos atos, pelas nossas ações. Então nós devemos ter cuidado como nós agimos, porque é questão de tempo para que o nosso palácio possa vir ao chão. Assim veio o palácio de Davi ao chão, pelo capricho de Davi, né? Então a palavra de Deus, ela vem para ser cumprida, ela vem não para ser questionada. A palavra de Deus não vem para ser discutida, mas a palavra de Deus vem para poder nós cumprirmos ela, nós poder andar na presença de Deus, nós podemos glorificar e exaltar o nome de Deus, porém Deus é bendito. Então meu irmão, minha irmã, nessa noite você entrega a sua vida, seus caminhos, sua casa a Deus, e não se engrandeça com pouca coisa. A maior grandeza, a maior riqueza é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o poder de Deus em nossas vidas. O mais rico deste mundo é pobre, o mais rico, aquele que tem mais ouro, que tem mais prata, ele ainda é pobre. Por quê? Porque tudo isso se finda, tudo isso acaba. Mas aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, quando partirem deste mundo, receberão a recompensa. E essa recompensa é o quê? É a salvação de nossas almas. Então o maior bem é a salvação de nossas almas. Então essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus te sustente, que Deus te guie, te oriente, que Deus faça você vencer, que você venha refletir sobre essa palavra de hoje, dessa noite, e que você, meu irmão, minha irmã, por mais rico que você tenha ficado, por mais próspero que você tenha ficado, mas mesmo assim ainda
seja aquele pastorzinho de ovelha. Porque se Davi tivesse sido aquele pastorzinho de ovelha lá no palácio, a mesma coisa, ele não tinha pecado contra Deus, mas ele colocou o rei na barriga. E a queda de muitas pessoas é o rei na barriga. Muitos colocam o rei na barriga, se acham demais, se crescem demais, se vangloria daquilo que não é deles. Davi se vangloriou de um trem que não era dele. Então nós não podemos nos vangloriar daquilo que não é nós que faz, assim é Deus quem faz. Então, se Deus te chamou para viver uma história linda, uma história de poder, uma história de vida melhor, né? Uma história de levar a palavra, de falar do amor dele, então fique com seus pés no chão. Continua sendo o simplesmente pastorzinho de ovelha, porque é isso que nós somos. Nós somos simplesmente pastorzinhos de ovelhas. Nós somos pequenos perante Deus. A grandeza é de Deus. Quanto mais eu desço, mais Deus aparece. Quanto mais eu desço, mais Deus cresce. Quanto mais eu me diminuo, mais a presença de Deus resplande sobre mim. Então nós devemos ser assim. Nós devemos reconhecer a grandeza de Deus, é onde nós formos. A grandeza de Deus em primeiro lugar. Para de julgar, para de condenar, para de apontar os outros, para de querer ser o santarrão, para de querer ser o dono da verdade, para de querer ficar culpando as pessoas aqui velho aí fora da forma que eles querem viver. Para com isso, né? Então, aonde nós exercemos a palavra de Deus assim, com fervor, com vigor, firme mesmo, é na casa de Deus. Aí sim, aí você tem direito de cobrar das pessoas que estão lá dentro, mas das pessoas que estão lá fora, né? Nós não tem direito, não adianta. Pessoas que não querem nada com Deus, para que eu vou julgar, para que eu vou condenar? Aí sim, eu vou pregar a verdade, né, para aqueles que estão dentro da casa de Deus, aqueles que estão perante Deus, aqueles que resolveram se entregar a Deus. Então, se você, meu irmão e minha irmã, parou para ouvir esse vídeo, parou para ver esse vídeo, é porque realmente você se entregou a Deus. E essa palavra é para você que se entregou a Deus, né? Que você venha ser simplesmente uma pessoa pequena. Deixa a grandeza com Deus, deixa o poder com Deus, deixa em te humilhar, deixa em falar o que quiser, deixa, né, vir jogar pedra, deixa te condenar, deixa te julgar, deixa, se for possível, se humilha, né? Tem hora que a gente tem que se humilhar mesmo. Vamos se humilhar, tal, não sou pequeno, não sou nada mesmo não, porque Deus vai te honrar, Deus vai fazer acontecer. Mas só que na hora que Deus te honrar, que você continua sendo aquele simples pastorzinho de ovelha, porque se Davi tivesse continuado sendo aquele mesmo de sempre, né? Porque realmente quando nós conquistamos, quando nós começamos a brilhar, aquilo nos traz tanto poder, tanta autoridade, tanta coisa, que nós esquecemos até mesmo do Criador, esquecemos de Deus. O mesmo Deus que nos dá, o mesmo Deus que nos levanta, o mesmo Deus que nos exalta, é o Deus que nós deixa para lá. Tem muitas vezes que a pessoa deixa Deus para lá, põe Deus de fora. Ah não, agora eu fiquei bem. O que aconteceu com Davi? Estou no palácio, eu estou bem. Aí colocou Deus de fora, o quê? Não teve o temor. Não, Deus não entra no meu palácio, Deus está por lá de fora. Eu estou no meu palácio, então eu posso fazer o que eu quiser. E não é assim que acontece. E não é assim que a banda toca. Quem levantou Davi foi Deus. Deus que mandou o profeta ir lá e ungir ele a rei. Então ele não devia ter sacaneado. Ele devia ter pensado, falar, pô, não. Mas eu estou num palácio aqui, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Porque quem me colocou nesse palácio foi Deus. Então ele que me ungiu para hoje eu estar aqui. E se ele me colocou aqui é porque ele tem um propósito na minha vida para com os demais. Porque é o seguinte, aquele que já tem uma promessa de Deus, aquele que já tem um propósito de Deus, ele já é perseguido. Ele já vem ser perseguido. Então, aí você imagina se você cai na afronta do diabo, se você deixa se levar pela emoção, se você deixa se levar, né, pelo mal. Aí acabou, aí já era. O diabo vai só tripudiar, já era. Porque ele tem a permissão para destruir tudo. Igual ele teve a permissão para destruir toda a casa de Davi. A casa de Davi foi toda destruída. Deus perdoou Davi, mas a consequência veio. Então não deixe chegar a esse ponto. Reconheça que você é um servo de Deus, humilde, pastorzinho de ovelha.
E a graça e a paz e até o próximo programa, além de Deus, estaremos aí para glorificar, exaltar, bendizer o nome de Deus. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus, que Deus possa prover, trazer grandes resultados a você, meu irmão, minha irmã, que se sente tão pequeno, que se sente tão vulnerável. Então que Deus possa trazer grandes resultados na sua vida, porque aquele que é menos é mais. A graça e a paz e até o próximo programa, além de Deus.